Olá, hoje acompanharemos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, do versículo 49 ao 53. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3, ficarão divididos, o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Ambrósio escreveu: é aos administradores, isto é, aos sacerdotes, que o que foi dito acima parece se referir, para que saibam que sofrerão terrivelmente na próxima vida, se, preocupando-se apenas com as diversões mundanas, se esquecerem de governar o rebanho do Senhor. Bem, que lhes foi confiado. Mas como separar-se do erro por medo do castigo é pouco progresso, assim a prerrogativa da caridade e do amor é maior. Por isso o Senhor os estimula a desejar possuir Deus, dizendo: vim pôr fogo na terra. Não aquele que consome bens, mas aquele que produz boa vontade, que melhora os vasos de ouro da casa do Senhor e reduz o feno e a palha às cinzas. O Senhor alimentou o fogo deste fogo. Então ele continua: e o que eu quero senão que queime? Alguns de Israel já acreditaram, dos quais os primeiros foram os discípulos, mas este fogo, uma vez aceso na Judéia, iria espalhar-se por todo o mundo quando a sua paixão terminasse. Portanto segue-se: com o batismo é necessário que eu seja batizado. E como antes da paixão e da sua ressurreição dentre os mortos, só se mencionava a sua doutrina e os seus milagres na Judéia, depois de os ímpios matarem o autor da vida, ele disse aos seus discípulos, em Mateus 28, versículo 19, Ide e ensinai todas as nações. Embora a subordinação entre 6 pessoas, pai e filho, mãe e filha, sogra e nora, pareça ser um facto, só se fala em 5. Porque a mãe e a sogra costumam ser uma pessoa, quem é a mãe da criança é a nora da mulher. No sentido místico, esta casa é o homem. Muitas vezes lemos que o corpo e a alma são 2. Ora, se estão de acordo, ambos constituem um só, um que serve o outro que comanda. As afeições da alma são 3, uma razoável, outra concupiscível e a terceira irascível. Portanto, 2 dividem contra 3 e 3 contra 2. Porque depois da vinda de Jesus Cristo, o homem que era irracional tornou-se racional, éramos carnais e terrenos, o Senhor enviou o seu Espírito aos nossos corações, em Gálatas 4, e nos tornamos seus filhos espirituais. Podemos dizer também que nesta casa existem outras 5, ou seja, olfato, tato, paladar, visão e audição. Portanto, se de acordo com o que ouvimos ou lemos pela audição e pela visão, rejeitamos a voluptuosidade supérflua do corpo que é percebida pelo paladar, pelo tato e pelo olfato, dividimos 2 contra 3, porque a alma não cede à lisonja do vício. Pelo contrário, se admitirmos os 5 sentidos corporais, os vícios do corpo e os pecados ficam divididos. Carne e alma também podem ser separadas pelo cheiro, toque e sabor da luxúria. Porque a razão, por ser mais viril, inclina-se aos afetos nobres, enquanto a carne tenta abrandar a razão. Tal é a origem das diversas paixões voluptuosas. Mas quando a alma volta a si mesma, nega estes herdeiros degenerados, a carne certamente se entristece por estar unida às paixões que ela mesma engendrou e que são como os espinheiros do mundo e a voluptuosidade, como nora, digamos assim. Caminho, do corpo e da alma,
casa esses movimentos das mais paixões. Enquanto existir harmonia indivisível numa casa devido à comunhão de vícios, nenhuma divisão será vista nela. Mas quando Jesus Cristo enviou à terra o fogo que consome os crimes do coração, ou a espada com a qual penetra os seus segredos, então o corpo e a alma, renovados pelos mistérios da regeneração, romperam a união com os seus descendentes. E por isso os pais se separam dos filhos quando o intemperante renuncia à intemperança e a alma rejeita o consórcio com culpa. Os filhos também se levantam contra os pais quando, renovados como homens, abandonam os velhos vícios e a voluptuosidade rejeita a regra da piedade, tal como um adolescente evita a disciplina de um lar sério. São Cirilo escreveu: em algumas ocasiões na Sagrada Escritura costuma-se chamar a palavra sagrada e divina de fogo, porque assim como quem quer purificar o ouro e a prata remove com fogo todas as impurezas, assim também o Salvador, através da palavra evangélica em virtude do Espírito, purifica a inteligência de quem nele crê. Este é o fogo salutar e útil pelo qual os habitantes da terra, de alguma forma frios e endurecidos pelo pecado, são aquecidos e inflamados pela vida santa. O Senhor alimentou o fogo deste fogo. Então ele continua: e o que eu quero senão que queime? Alguns de Israel já acreditaram, dos quais os primeiros foram os discípulos, mas este fogo, uma vez aceso na Judéia, iria espalhar-se por todo o mundo quando a sua paixão terminasse. Portanto segue-se: com o batismo é necessário que eu seja batizado. E como antes da paixão e da sua ressurreição dentre os mortos, só se mencionava a sua doutrina e os seus milagres na Judéia, depois de os ímpios matarem o autor da vida, ele disse aos seus discípulos, em Mateus 28, versículo 19, Ide e ensinai todas as nações. O que você diz, Senhor? Não viestes dar a paz, quando sois a nossa paz, em Efésios 2, estabelecendo a união entre o céu e a terra com a vossa cruz, em Colossenses 1, vós que dissestes, eu vos dou a minha paz? Em João 14, versículo 27. Mas é sabido que a paz é útil, pois também pode ser prejudicial e separada do amor divino, razão pela qual toleramos aqueles que se distanciam de Deus e porque os fiéis foram ensinados a evitar lidar com o mundano. Daí se segue, pois de agora em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, etc. São João Crisóstomo escreveu: agora ele chama de terra não exatamente aquela que pisamos com os pés, mas aquela que ele formou com as mãos, ou seja, o homem, em quem Deus infunde o seu fogo para consumir o pecado e renovar a sua alma. Com isso ele diz o que aconteceria. Poderia acontecer que na mesma casa houvesse alguém infiel e que seu pai quisesse levá-lo à infidelidade. Mas a força da doutrina de Jesus Cristo prevaleceu tanto que os filhos abandonaram os pais, as filhas as mães e os pais os filhos. Convinha, portanto, que os fiéis de Jesus Cristo não apenas desprezassem o que lhes é próprio, mas também que sofressem tudo, desde que não abandonassem a fé. Se ele fosse um homem puro, como poderia ter pensado que os pais deveriam amá-lo mais do que a seus filhos, os filhos mais do que seus pais, os maridos mais do que suas esposas, isso não em uma casa ou 100, mas em todo o mundo? E ele não apenas previu isso, mas também ensinou por meio do trabalho. Até amanhã!